Teatro de Revista, uma reexistência, é o nome do projeto, não é o nome do espetáculo que a gente vai fazer, é o título do projeto. É um projeto que foi contemplado com o Fomento, e o Fomento é uma lei que apoia a pesquisa de teatro. E como eu tenho uma pesquisa de longa data, uma pesquisa continuada desde os anos 80, então eu fiz o projeto e fui contemplada e agradeço muito. Ganhamos o quê? Ganhamos aquele edital que a gente se inscreveu. Ah, o Renato? Não. Aldir Blanc? Não. Ah, o Paulo Gustavo? Não. Do SESI? Não. O da pizza? O da Não. Ai! O do teatro de revista? Sim! Mas aqui saiu, né? Na verdade é assim. A sugestão é que ela entre se apresentando. Eu sou a revista brasileira, né? Permita me apresentar. Eu sou a alegoria do teatro de revista. O projeto Teatro de Revista Uma Resistência foi dividido em etapas. Nós fizemos no início uma pesquisa via Zoom, porque a gente estava ainda assustados com a pandemia, foi logo no começo. 2 drags, o Dagoberto Feliz e eu, nos reuníamos 2 vezes por semana para discutir a dramaturgia, porque eu tinha que passar todos os meus conhecimentos de anos para eles, e eles me retornavam com a modernidade e me retornavam com a cabeça de uma pessoa agora de 2023. Aê! Eu vou pausar para a gente ver os outros. Vamos ouvir os outros? Muito bom, muito espírito de revista. Quando a gente foi convidado para fazer, tanto eu quanto a Alexia, de não só estar como drag, mas também de trazer o nosso olhar, a nossa vivência para isso, assim, a gente ficou muito feliz, porque praticamente uma investida dentro da nossa arte, assim, né? Tipo, de trazer o nosso conhecimento, a nossa vivência para esse lugar. De entender que a gente também tem um pensamento e a gente pensa também cenicamente a respeito da drag, né? Com a drag para o projeto, assim. Somos 2 artistas muito dispostos a trocar, muito dispostos a ouvir o outro. Nós temos facilidade de trabalhar com outras pessoas. A gente entende que o nosso trabalho dentro de um projeto é evidenciar o projeto e não o nosso eu individual. Quando a Neide teve a ideia de fazer um teatro de revista sendo ressignificado para os tempos atuais com drag queens, eu achei a ideia muito potente e fantástica, porque enquanto drag queens a gente tem um signo feminino muito forte, e utilizar esse signo para ressignificar mesmo toda a história da mulher dentro do teatro de revista, trocando esses papéis e fazendo com que a gente possa adequar aos tempos atuais, trazendo outras questões, é de uma potência muito grande. Meninas! 5, 6, 7 e 8. Você marcou a mão e Eu sei, mas vamos achar um outro jeito, porque não está funcionando. E foi muito divertido poder trazer as possibilidades da drag, né, pro teatro, ou fazer essa atualização da revista com a drag, né, de ter que mudar coisas com a drag. Trazer drag queens para esse universo é muito interessante, porque é isso, cria-se uma explosão da mulher, né? E o trabalho da drag queen nada mais é do que isso, né? Você explode aquela figura feminina e cria uma comunicação imediata com a plateia. Nada mais atual, nada mais importante do que trazer
dentro da drag, que discute gênero, que discute, enfim, tantas outras questões binárias, né, da sociedade. O que é ser homem? O que é ser mulher? Por que isso é de homem? Por que isso é de mulher? O mundo mudou completamente, nós estamos no novo normal e agora esse preconceito binário de homem e mulher também está caindo por terra. Vamos para a personagem mais sensual do teatro de revista. A mulata! Isso eu não vou fazer, querida! Nunca! Agora tá bom. Hoje a gente está abrindo a oficina do Marcelo Boff. Eu acho que vocês vão aproveitar muito. Somos todos gratos e gratos a você por esse momento. A primeira das oficinas, ou o primeiro dos encontros, a gente chamou de revisturgia, que era a dramaturgia da revista. Terminada essa fase, a gente passou para a primeira oficina presencial. Teve muita gente inscrita. A gente até ultrapassou o número que seria o ideal para os aceitos. A gente já estava pensando em aceitar 20 pessoas, foram 27. E foi dado pelo Marcelo Boffa. É a sua voz ou ela é o produto do desejo de outras pessoas? Voz para mim é um som que o nosso corpo emite. Os anos se passam e eu recebo há poucos meses atrás um convite, um telefonema da própria doutora Neide Veneziano me explicando algo muito lindo. Nessa altura profissional da vida dela, uma das maiores autoridades em teatro musical brasileiro, ela entende que aquele formato não funciona mais para os dias de hoje. Esse formato binário, machista, essa piada que ofende, essa piada sobre as características das outras pessoas não funcionam mais. E eu fiquei muito... Eu fiquei muito emocionado de poder perceber alguém com tamanho domínio desse assunto, com essa bagagem sobre essa questão, alguém que não tem mais 25 anos, alguém que tem uma vida construída em cima de bases muito sólidas, artísticas, acadêmicas, das suas próprias vivências, se predispor a revisitar esses lugares de formas primárias, entendendo que aquelas fórmulas não funcionam mais para os dias de hoje. Eu sou o dono da brincadeira. Tivemos a oportunidade agora de fazer a oficina com o Marcelo Boffa, de filosofia vocal. No primeiro momento eu pensei, meu Deus, como será a união de filosofia e vocalidade, né? Como é que é esse movimento? Grupo 1, 2, 3. Esse baião, esse baião, esse baião, eu inventei pra minar. Meu amor, meu amor, de raios, de raios, de baião é de ninar, Ok. E a medida, são duas repetições, baião é de ninar, baião é de ninar, segura. Baião é de ninar. Quando me chamaram para fazer o curso do Boffa, eu falei, vamos lá. Porque se eu sei que afinadinho eu sou, eu posso aprender mais nesse curso. Porque afinal de contas é para isso que serve um curso, né? Para aprender. Meu grande tempo era o palco do recreio. Eu que deixava toda noite de bem cheio. Com muito luxo, fantasia e esplendor. E aquele toque de malícia e bom humor. Eu estava meio sem coisas para fazer em casa e descobri que ia ter oficina do Marcelo Boffa, que era de canto, com supervisão da Neide. E o Marcelo é meu amigo há muito tempo e eu falei, quero fazer essa oficina. Aí liguei pro Marcelo e pra Neide, falando, posso fazer essa oficina? E aí? E depois? Não aconteceu nada, eu preciso que você mude o corpo.
Foi muito importante pra mim fazer a oficina do Bofa, porque fazia muito tempo que eu não cantava, não me permitia cantar. Por conta da pandemia, né? Porque a pandemia, ela deixou a gente totalmente, assim, presos em nós mesmos. Direita, esquerda, dois. Vi essa oficina primeira do Bofa, né, de filosofia vocal no Stories da Delores, e foi numa época que eu estava fazendo aula de canto. Quis juntar uma coisa com a outra e quis participar também para me envolver mais na cena, para conhecer pessoas novas. E aí foi quando eu comecei a participar e gostei muito da oficina. Aí falei, cara, quero fazer mais. Esse baião eu inventei pra mina. O meu amor num berço feito de raios de lua. Baião é de Nina, baião é de Nina. Quando a Neide me propõe um projeto transformador de ideias sólidas, eu fiquei e fico muito, como vocês viram, muito emocionado. Ele é incrível, ele não está preocupado com a colocação da voz de uma forma acadêmica, operística, digamos, mas ele usa o corpo e todo o corpo para expressar o sentimento cantando. Nós temos um pensamento muito parecido, Delores e eu. Para mim, a drag é uma persona. Ela faz parte de mim. Ela é algo que possibilita que o Matheus se comunique de alguma maneira. E eu acho que é muito legal a gente poder hoje estar num teatro com várias outras personas drags cantando junto, conhecendo, né, outras vozes e tudo mais. E não só, né, a oficina do Marcelo Boffa trouxe uma consciência muito legal pra gente, assim, no sentido de... não é que a gente vai sair profissional do canto, mas assim, entender que lugar que a gente coloca, como a gente se porta pra poder cantar e que a gente pode cantar. De repente, as drags que só se apresentam basicamente fazendo dublagem, de repente essas drags estavam todas cantando lindamente. É emocionante assistir a oficina do Marcelo Boffa. Tap, tap, tapping on the glass, waving through the window. Terminada a oficina do Marcelo Boffa, começa a oficina do Dagoberto. Eu falo por mim, assim, eu adoro estar nesse lugar aqui, adoro mesmo, assim. Lá pelas tantas, eu reencontro com a Neide Veneziano e cada um foi por histórias diferentes, construindo o seu percurso. Ainda que a gente tenha caminhado por estradas paralelas, a gente sempre pensou do mesmo jeito o teatro de revista e agora a gente se uniu de novo para esse novo projeto. Por quê? Você deslocou e estava se divertindo sozinho. Legal, divirta-se sozinho, mas você vai perder o foco. A brincadeira para. Nesse momento, reencontrar, não só com a Neide, mas reencontrar com a possibilidade de pensar na máscara do palhaço e na máscara da drag. E eu já me permito falar isso, máscara da drag, coisa que eu não me permitia há 6 meses atrás. Falei assim, opa, essas duas máscaras podem ser interessantes de conversarem dentro do formato ou da estética da revista. Além de um trabalho que era também para ser feito com os atores, de um pensamento que assim, que eu tenho, que não são cantores cantando, e sim atores cantando. Como é que isso se equilibra? E isso nos aproxima do Brecht, como é que ele fazia a tal do distanciamento, para que era a utilização da música dentro das peças encenadas. Então tudo isso começa a misturar e, acima de tudo, isso talvez seja o mais interessante, a forma de interpretação brasileira e não a forma de interpretação nem alemã, nem portuguesa, que vinha via revista, nem francesa, que era um outro tipo. Continua a história. A primeira oficina eu não consegui fazer, que era do Boffa, e aí eu acabei entrando na segunda oficina, que era do Dagoberto. Por que eu escolhi o Dagoberto? Porque o Dagoberto é clown. Não!
E o Dagoberto é regente de coro, o Dagoberto é cantor e o Dagoberto é um grande ator. Trabalhei com o Dago e aí um dia ele me ligou e falou assim, olha, estamos precisando de uma coreógrafa para um teatro de revista com drag queens. Aí eu falei, óbvio que eu quero, não quero nem saber o que é, eu simplesmente quero participar. E, enfim, foi dessa forma que eu conheci a Neide e que eu comecei a entender o que era o teatro de revista mesmo, porque tem várias regras, é diferente do musical. É isso? É isso mesmo. Quando é proposto um workshop de encontros, de conversação da máscara do palhaço com a máscara da drag, essa possibilidade me interessou bastante, principalmente pelo jogo, que está para a plateia e não uma coisa que está ensimesmada, psicologizada e tal. Se esse psicológico tiver a acontecer, ele acontece para cá e não para dentro de si mesmo. Na minha cabeça e pela vivência e pelos encontros com a Neide, falei assim, opa, isso tem a ver com teatro de revista. Isso é um trabalho de novo. A máscara pensa assim. Nessa história toda, ele está trabalhando o tempo cômico. Tá vendo? Ela é boa, tá? Tem texto? Só vai ir. Ele está trabalhando jogos teatrais. Não tenham medo dos silêncios, né? Porque aí isso daqui é importante para a plateia. Porque senão a gente vai fazendo, e a plateia tem uma hora que ela fala assim, ai, cansei, não tô conseguindo entender. E colocando música junto para que eles também não percam a desenvoltura que eles ganharam com Marcelo Boffa e que eles continuem nesse mundo do teatro musical. Pensa na função da música. E aí acabei conhecendo a oficina da Neide, do Dago. A primeira que eu fiz foi a do Dago. Eu vi um negócio de clown, eu falei, me identifiquei total. E então, foi quando esse daqui apresentou o Príncipe Charles para a Rapunzel. Muito obrigado, muito obrigado. A partir do momento que a Neide se propõe a provar que existia uma dramaturgia no teatro de revista, tem que ter alguma relação com a música e a dramaturgia. E foi isso, talvez, que tenha me interessado muito no Revistando, né? No Revistando Teatro de Revista. E a possibilidade do grupo de experimentação. Foi uma oficina interessantíssima, porque a gente começou a entender melhor como utilizar essa persona, né? Essa persona que é essa máscara, que não somos nós, né? Ele começou a fazer a analogia da máscara do palhaço, que é o nariz, com a drag, que é a peruca, os cílios. E aí, queridinho? Entendeu? Eu queria aprender a fazer palhaço. E aí eu aprendi na oficina do Revista Babadeira e foi maravilhoso, porque eu acho que é uma linguagem muito próxima da drag. Acho que palhaço e drag são primos. E além de poder finalmente trabalhar com o Dagoberto, que é uma pessoa que eu admiro muito, assim. Vem que é fácil decorar o que tem na nossa sopa, do a lenda do jantar, pra ficar de bem que for pra Eu vou falar bastante, depois eu vou deixar vocês fazerem muitos exercícios e eu já vou prevenir que o que nós vamos fazer aqui, além de ser diferente, óbvio, né? Porque não dá pra ser igual, do que vocês fizeram com o Dagoberto e que vocês fizeram com o Boffa, eu acho que também vai de encontro, chocando, né? Depois eu fiz a oficina da Neide, que era mais voltada pro teatro de revista, pras técnicas de revista, que foi muito importante, assim. Eu acho muito importante a gente, enquanto artista, enquanto ator, a gente aproveitar dessas pessoas que tem muito conhecimento para passar, sabe? As oficinas foram demais, tanto as três, né? A do Boffa, a do Dago, da Neide.
Foi a oficina que ela falou de teatro de revista, sobre as vedetes, sobre a interpretação do palco de revista e tal. Tem muitas coisas que são coisas muito específicas do teatro de revista que a gente não utiliza. A gente não utiliza em outros tipos de espetáculos, né? 5, 6, 7 e 1, 2, 3, 4. Isso. Quando a gente teve essa oportunidade de trabalhar com esse projeto, me chamou muito a atenção ser um projeto encabeçado pela Neide. E eu fiquei muito empolgado para fazer por conta disso, assim. Porque eu falei, gente, isso vai ser, no mínimo, histórico. No teatro, no improviso, se você tem um problema, você arranja outro. Se você tem 2, você arranja 3. Quanto mais problemas você arrumar, mais engraçado vai ficar. O fato de não ter faltado em nenhuma, eu acho que eu sempre fui assim, até na faculdade mesmo eu não faltava aula. Podia ter sociologia às 7 horas da manhã e eu fiz engenharia, então a gente tinha sociologia às 7 horas da manhã e eu acordava às 6h30 para ir à faculdade às 7, não faltava. Eu vou e você me agarra e me dá um beijo de canibal. Eu não tenho uma carreira de ator formada, assim, eu não fiz faculdade de teatro, de artes cênicas, eu sou psicólogo e eu sou um psicólogo que trabalha na saúde pública. Fala pra mim. Eu falo pra você. Eu tô te olhando. É estranho, É estranho, por isso que é legal. Precisava de uma pessoa para criar as músicas. Não seria o Dagoberto nem o Boffa. O Dagoberto trabalhou e criou músicas no Revistando, mas agora a gente queria uma pessoa mais jovem, mais moderna, e aí o Dagoberto veio com o Danilo Dunas. Cada um chegou aqui com sua história, nós faremos escutar a nossa voz. Fazia muito tempo que eu queria trabalhar fazendo música para teatro. Né? E eu até hoje não entendo por que demorou tanto para isso acontecer. A revista é o nosso primeiro movimento de teatro musical. Antigamente eles falavam teatro musicado, mas eu insisto em dizer que musicado é quando a gente já tem o texto e a gente põe a música num texto que não é musical. A revista não, ela já foi feita para ser musical. Quando o autor está escrevendo, ele já tem um parceiro que já vai compondo as músicas. Então a revista é um teatro musical brasileiro e o primeiro que fez sucesso e o primeiro que teve um público espetacular. Tá baixo? Fala pra vocês? Não, pra ela. Pra você tá baixo. Queria te Já nas minhas primeiras músicas, né, que foram gravadas, inclusive, tinha um aspecto cênico muito forte, né? As pessoas comentavam, não, as suas músicas são cenas de filmes ou cenas de peças, né? São personagens, né, eu fazia crônicas de costumes e tal. E ao mesmo tempo eu também sempre gostei de trabalhar muito com humor. Eu sempre fiz muita marchinha de carnaval, justamente porque a marchinha tem esse elemento do humor aliado à crítica social. Como nós não queremos mais trabalhar com o personagem caipira, porque ele era uma caricatura do homem do campo, surge na nossa história um sertanejo. Sertanejo universitário. Tá certo. Pode até ficar bom assim, um caipirinha moderno. Ao seu dispor. Eu posso perguntar seu nome? Pode. Qual? Meu nome é Harmônio, muito prazer. Encantada, Harmônio. Esse personagem, o Harmônio, ele é uma bicha que vem do interior, que estava lá às escondidas, e quando ele se revela para a família, ele é expulso de casa. Olha, mãe, o papo tá ótimo, mas é que o Harmônio tá barato de fome. Será que você pode preparar uma coisinha pra ele comer? Só se não for incomodado. Eu fiz uma sopa especial que vai aquecer o seu coraçãozinho. Ela contou mais ou menos do que se tratava a revista e fez, digamos, a primeira encomenda, né? Ela disse que ela precisava de uma música em que um personagem caipira, que acabou de chegar em São Paulo e que tinha sido expulso de casa pelo pai fazendeiro, por ele, este personagem, ser gay, eu precisava de uma música que contasse a história dele. E essa foi a primeira música que eu fiz no dia em que eu saí de casa. Eu tinha tudo para ser um agroboy. O meu pai, o meu herói, me ensinou o que é a vida. Não fascino o menino que cerveio e batia sem rodeio, e a lição foi aprendida. Ele dizia: esse povo
A partir disso, ele traz o drama de todos os meninos que saem do interior porque a família está descontente com eles não são aceitos e eles vêm para São Paulo. Essa é uma história que a gente conhece bem. Essa não é uma história, ela não é um acontecimento pontual. Essa história a gente conhece. Isso acontece. É um lugar comum? É óbvio? É, mas é a realidade. No dia em que eu saí de casa, o meu pai disse: vaza fora, sai! E meu filho já morreu. Agora a bicha aqui vai ter que se virar. Mas encontro meu lugar em São Paulo, aqui estou eu. Uma coisa que facilita muito o meu trabalho é justamente ter uma ótima relação com a Neide Veneziano, que é a diretora. Ele é muito moderno, muito jovem e ele tem o espírito da revista. E a gente tem essa liberdade, sabe? De falar, olha, isso eu gostei, isso eu não gostei, muda isso aqui, não muda, né? A gente construiu uma relação de confiança e de amizade que facilita muitas coisas, né? Eu entrei em contato com o projeto através do Dagoberto, que eu já trabalho há uns 20 anos pelo menos, já fiz várias coisas que ele me chamou. Fui convidado pelo Demian para entrar nesse projeto. Eu trabalho com o Demian já desde 2015, desde a minha primeira produção de teatro. E eu fiquei super animado, porque é um projeto super interessante, seja pela direção da Neide também, mas pelo elenco também. E daí a gente começou a trabalhar todos os dias as músicas, a gente passava, aquecia as vozes e vinham as demandas do texto, de se estruturar o texto e de se passando aquelas cenas. Eu quis mesmo também investir num artista jovem, porque não é assim, faz música para teatro de revista, não. A gente criou o texto e em cima desse texto as músicas são colocadas dentro daquela situação que vai ser apresentada. Talvez a letra mais difícil para eu fazer é justamente a música em que o teatro de revista, a alegoria do teatro de revista se apresenta contando o que é um teatro de revista clássico, né, dos anos 30. Eu tive que estudar, fazer uma pesquisa, né, para escrever essa letra. Então eu peguei o livro da própria Neide Veneziano, o clássico, né, sobre teatro de revista, li o livro inteiro, fiz um fichamento de páginas e páginas, colocando todos os elementos presentes. Eu falei, bom, agora eu vou ter que resumir tudo isso numa letra. Diante desse desafio, eu acabei fazendo a música Nos Tempos do Deslumbre. Sou muito mais do que uma mera alegoria. Sou a revista brasileira e quero um dia deixar de novo a plateia toda boa. Na apoteose, me aplaudir em pé. Esse projeto foi articulado durante a pandemia. E eu estava pensando numa coisa muito mais simples, mas com todos os conteúdos do teatro de revista adequados ao século XXI. Com todos os procedimentos do teatro de revista, com toda a dramaturgia, fazendo rir, pensando na atualidade. A atualidade é outra, o mundo é outro, tudo mudou. Como é chato ser moderno! Tudo bem! Vamos fazer uma que todos gostam, a mais sensual, do teatro de revista. A mulata! Fazer drag é uma quebra de paradigma, né? A gente tá dando muito a cara a tapa. E você juntar o teatro de revista, que é um teatro político, que tinha muito a dizer e ficou muito tempo parado, juntar essas duas coisas é uma coisa grandiosa, assim. Meu sonho é assistir, assim, essa peça de fora, porque é muito incrível, é muito divertida fazer, e eu acho que vai ser muito divertido assistir também, e vai ser um sucesso. É um espetáculo que, ao mesmo tempo, ele traz uma história numa linguagem que qualquer pessoa pode pegar. Acho que a forma como a gente está fazendo, a gente está conseguindo atualizar muito bem essa linguagem para o contexto atual e resgatar até essa história do nosso teatro, né, do teatro brasileiro mesmo. Esse espetáculo comunica, assim, diretamente com o público. Em São Paulo, aqui estou eu. É muito importante o teatro de revista, que é um teatro de resistência, caminhar junto com pautas LGBTs. E eu acho que é uma potência. Não facinho. Respeitem as drags. Eu acho muito importante falar isso.
respeitem a arte drag, respeitem drags que vieram antes de vocês, respeitem a nossa história. Tirar aquele medo que as pessoas costumam ter com as drags, de não entender, de ficar longe, de olhar feio. Então a gente consegue abrir o olho das pessoas nesse momento. O objetivo não é o grande espetáculo, o objetivo é o grande trabalho, o objetivo é o trabalho que a gente fez. E a gente está provando que dá para fazer um teatro de revista muito moderno, pelo tema, pelas músicas, pelas escolhas, pelas atrizes. É muito moderno não ser machista, é muito moderno não ser racista, é muito moderno não fazer piada com um anão, com o português, com um negro. É muito moderno o respeito. É um teatro que diverte, mas é um teatro que de alguma forma ensina também a gente se posicionar e aceitar as mudanças que o mundo está trazendo.